Olá, a paz do Senhor. Neste domingo estudaremos a lição de número 12, com o tema A Igreja tem uma natureza organizacional. A leitura bíblica em classe está em Tito, capítulo 1, dos versículos de 1 a 9. A palavra-chave é organização. E vamos abordar nesta lição Tito e as igrejas na ilha de Creta. A institucionalidade bíblica da igreja. A questão atual. Nesta lição, estudaremos a perspectiva bíblica a respeito da natureza orgânica e organizacional da Igreja de Cristo. Esta é, ao mesmo tempo, um organismo vivo e uma organização constituída de múltiplos ministérios a fim de que a causa do reino de Deus seja atendida. Por isso, a partir do ensino bíblico a respeito da natureza da igreja, teremos a oportunidade de refletir sobre o contexto atual que muitos procuram negar a natureza organizacional do corpo de Cristo, como se houvesse uma impossibilidade de conjugar organismo e organização. A Bíblia apresenta a igreja como corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo com suas reuniões em torno do Senhor Jesus e suas ordenanças. Por outro lado, é também uma organização, congregação ou assembleia, com sua forma de governo. A presente lição pretende mostrar a natureza organizacional da igreja. O apóstolo Paulo escreveu a Tito, estando ele em Nicópolis, na costa oeste da Grécia, ou mais provavelmente a caminho desta região, pois ele afirma: deliberei invernar ali, e não aqui. Como as epístolas a Timóteo e a de Tito, traz importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e épocas. Tito é chamado de verdadeiro filho do apóstolo Paulo, expressão que o apóstolo também usa para Timóteo. Tito era grego, convertido provavelmente em Antioquia. Seu nome não é mencionado em Atos dos Apóstolos, mas aparece 9 vezes em 2 Coríntios, 2 em Gálatas, 1 em 2 Timóteo e na epístola que lhe fora destinada, que traz o seu nome. Foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias e ajudou o apóstolo em Roma e em Nicópolis. Foi constituído pastor da ilha Creta pelo apóstolo Paulo para colocar em boa ordem as coisas que restam e também para estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Os relatos de Atos omitem esse trecho do itinerário de Paulo. Ele passou por Creta durante a sua 4ª viagem, da condição de prisioneiro com destino a Roma, num local chamado Bons Portos. Pelo que parece, não foi nessa ocasião que ele deixou Tito em Creta. A organização eclesiástica a que o apóstolo Paulo instituiu Tito não se restringe a uma estruturação ministerial, estabelecer presbíteros de cidade em cidade e instruir os líderes durante a sua carreira apostólica. O apóstolo já vinha fazendo. O Novo Testamento revela a origem e o desenvolvimento desse governo. O apóstolo menciona os bispos e diáconos. O contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs da ilha de Creta eram reflexo da cultura da região. Isso está além de um problema meramente ministerial. Quando se fala em institucionalizar, dá caráter institucional, ou de tornar institucional significa estabelecer organização. A igreja como instituição. Podemos definir organismo como forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Na eclesiologia, o ensino ou estudo sobre a igreja significa ser a igreja um organismo, porque é um corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. Ela é uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus. Mas o nosso enfoque é a igreja como organização.
Na igreja, isso foi acontecendo com o tempo desde os dias apostólicos. O apóstolo tinha em mente uma organização da igreja. Temos no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizavam. Seguem alguns exemplos a favor da organização eclesiástica. Havia local e horário e ordem no culto. 1 Coríntios, capítulo 14. Reunião de ministério para consagração de presbíteros, segundo o contexto da época de uma igreja emergente. Atos, capítulo 14. Foi realizado um concílio, que nós diríamos uma convenção, para tratar de assuntos doutrinários. Atos, capítulo 15. As igrejas dispunham de serviços sociais para atender às famílias economicamente fragilizadas. Os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios tratam do assunto. Romanos 15. Havia na igreja de Corinto o que hoje chamaríamos de comissão de ética. 1 Coríntios, capítulo 5. E também tesouraria. 1 Coríntios, capítulo 16. A carta de recomendação era mais como um documento, um recurso para garantir a origem e identidade das pessoas. Romanos, capítulo 16. A ideia é de que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. O que alguns ainda não entenderam é que essas atividades espirituais exigem uma organização. A nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo e, ao mesmo tempo, uma organização. Mas nunca devemos nos esquecer de que somos cidadãos de duas pátrias, a terrestre e a celestial. E isso significa responsabilidade com as autoridades civis constituídas, como também com as autoridades eclesiásticas. O ensino de Jesus é: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. Em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento antidenominacionista de Parham e de outros líderes que havia entre os pentecostais da santidade. Isso para evitar um crescimento desordenado. Foi nesse contexto que foi criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. No Brasil, não foi diferente. Diante do avanço da obra no Brasil, era necessário estruturar o movimento pentecostal e criar um órgão máximo para manter a identidade e a unidade doutrinária dessas igrejas no país e, dessa forma, trazer solução para as questões de ordem doméstica, interna e externa. Foi com base nessas ideias que os pioneiros brasileiros e suecos criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus em setembro de 1930. É importante entender que organização e organismo não são elementos excludentes em si mesmos, mas o contrário, pois isso ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais num sistema geral. A igreja é o povo de Deus do novo concerto. É uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos. Seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária, evangelizadora, ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo sem uma estrutura organizacional. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.